TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 7 de julho. E você vai ver a seguir. Ossada humana é encontrada em um terreno baldio em Três Rios. Adolescente grávida e jovens são baleados em Três Rios. Petrópolis registra saldo positivo de empregos em maio. Influenza A é responsável por 74% dos óbitos por SRAG. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Uma ossada humana foi encontrada no último sábado em um terreno baldio na região da Rua Direita, em Três Rios. Exames estão sendo realizados para identificar o material e saber se pertence a um homem desaparecido há alguns dias na região. Segundo a Polícia Militar, os moradores do bairro Vila Paraíso estavam reunidos para procurar o idoso desaparecido já há alguns dias. Eles encontraram uma ossada humana dentro de sacos plásticos próximo à margem de um rio no local na Rua Direita. Em um segundo ponto, em frente ao local, foram localizados outros ossos em uma área onde um homem conhecido como Dica costumava queimar bambus. A Polícia Militar foi acionada e preservou os dois locais até a chegada da perícia da Polícia Civil, que recolheu o material com o apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo os agentes, ainda não é possível confirmar o tipo de material. Durante a ocorrência, um dos moradores que participava das buscas procurou os policiais e relatou que suspeitava que os restos poderiam ser de seu pai, Carlos Roberto de Andrade, de 74 anos. Cujo desaparecimento já havia sido registrado na 108ª Delegacia de Polícia. O caso foi registrado na mesma delegacia. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Uma adolescente grávida de apenas 15 anos e um jovem de 19 foram baleados no fim da noite do último sábado em Três Rios. Ambos foram levados ao Hospital das Clínicas de Nossa Senhora da Conceição, mas o jovem não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam indo em direção à casa da sogra da adolescente quando um homem encapuzado se aproximou e realizou diversos disparos. O crime aconteceu na rua Ari Barroso, no bairro Jaqueira, por volta das 10 horas da noite. A Polícia Militar informou também que a menor foi atingida no braço direito e o jovem na região lateral do abdômen. Eles foram levados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O jovem chegou em estado crítico, não resistiu e morreu na unidade. A adolescente foi liberada logo após o atendimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Três Rios e a polícia segue investigando o caso. Até o fechamento desta reportagem, o suspeito não havia sido encontrado. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Agora a gente muda de assunto. Petrópolis registrou um saldo positivo de empregos no mês de maio, com 2.353 admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na última semana. Apesar de Petrópolis ter registrado um número positivo de contratações, com 2.353 admissões, a cidade imperial também contabilizou 2.331 demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o município ficou com um saldo positivo de 22 contratações. O contador Felipe Bar falou sobre a dificuldade de encontrar funcionários. Até tem emprego, né? Serviço tem, porém os funcionários tá bem complicado de arrumar. Eu, inclusive, sou contador, né? Então, os clientes reclamam muito por falta de mão de obra. Ainda segundo os dados divulgados, o setor industrial teve saldo negativo. No mês de maio, Petrópolis teve 291 admissões e 311 desligamentos. No entanto, o setor de serviços registrou 1.136 admissões e 1.109 demissões.
O comércio em Petrópolis registrou 760 admissões e 750 demissões. Os dados ainda mostram que o setor da construção contabilizou 160 admitidos e 155 demitidos. O setor de menos destaque foi da agropecuária, com 6 contratados e 6 desligados. De acordo com o CAGED, no país, o mercado formal registrou 150 mil novos postos de trabalho em maio e atingiu um novo recorde de mais de 48 milhões de empregos com carteira assinada. Outro fator relevante é que, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dos 150 mil novos trabalhos criados, 124 mil foram ocupados por jovens até 24 anos. Apesar do saldo positivo, alguns petropolitanos ainda encontram dificuldades para conseguir um emprego. Aqui não é, porque aqui o custo de vida é altíssimo e o desemprego está absurdo. Aqui não tem emprego, mano. Depende, né? Se você tiver um estudo, né, uma qualificação, de repente você consegue. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, mostrou que o número de casos de síndrome respiratória grave permanece em níveis elevados na maior parte do país. A atualização é referente à semana epidemiológica 26, que vale do dia 22 a 28 de junho. A análise aponta ainda que nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,4% de influenza A, 1,1% de influenza B, 47,7% de vírus sincicial respiratório, 20,6% de rinovírus e 1,8% de Covid-19. A gente continua observando uma tendência de interrupção do crescimento e até mesmo queda das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em muitos estados do país, sendo que esse cenário reflete aí já uma interrupção do crescimento ou até mesmo queda das hospitalizações tanto pelo vírus da influenza quanto pelo vírus sincicial respiratório. Apesar da queda nas hospitalizações, o número de casos ainda é alto. Apesar disso, ainda não é hora de relaxar as medidas de controle e proteção, já que a incidência dessas hospitalizações por influenza e VSR permanece aí em um nível bastante elevado na maior parte do país. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, foram aplicadas até o dia 30 de junho 77.535 doses da vacina contra a influenza. Além disso, 41,18% da população de idosos, crianças e gestantes foram vacinados. Alguns petropolitanos relatam que estão cientes da importância de manter o calendário vacinal em dia. Ainda não me vacinei, sim, sei da importância, claro. Combater a gripe, sim, a importância é essa para o idoso, mas ainda não tive tempo disponível para isso. Já me vacinei e tem que vacinar sim. É importante que a gente tenha cobertura, então todo mundo deve se vacinar. É uma prevenção de cuidado, né, com a saúde, é muito importante que as pessoas se vacinem, né, mantenham o calendário em dia da vacinação. Sim, é uma tarefa que tem que ser cumprida por todos os cidadãos. Para a pesquisadora da Fiocruz, outras medidas além da vacinação devem ser tomadas. A gente também continua recomendando para que as pessoas usem máscaras dentro dos postos de saúde e para que também mantenham aí uma etiqueta respiratória, como cobrir a boca com braço ou com lenço de papel ao tossir e espirrar, manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão e álcool em gel. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 119.212 casos de SIRAG. Entre os casos positivos, foram registrados que 26,7% dos casos são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,5% de vírus sincicial respiratório, 22,1% de rinovírus e 8% de Covid-19. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas em Teresópolis. Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Produção industrial recua 0,5% em maio. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um homem foi preso em flagrante em Paraíba do Sul no último sábado. Com ele foram encontrados dinheiro, além de entorpecentes. Quem tem as informações é o repórter Gabriel Toledo. A ação conjunta foi realizada por policiais civis e militares no distrito de Werneck. Ele estaria assustando a população ao comercializar drogas carregando uma suposta arma de fogo na cintura. Há algumas semanas, a polícia vinha investigando denúncias de que ele estaria andando armado no bairro, comercializando entorpecentes e também fazia a contabilidade do tráfico de drogas. Por isso, foi expedido o mandado de busca e apreensão que foi cumprido no sábado. Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma arma falsa, 66 pinos de cocaína, além de R$ 26.535 em espécie. Todo o material e o dinheiro foram apreendidos e o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E ainda falando de criminalidade, um homem foi preso e um menor apreendido por tráfico de drogas em Teresópolis na última sexta-feira. Eles foram detidos em flagrante na região do bairro São Pedro. Após um trabalho de investigação e monitoramento da Polícia Civil, o homem irá responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e o menor por ato infracional, análogo ao mesmo crime. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Teresópolis. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E olha, um motorista de aplicativo teve o carro roubado em Três Rios na noite do último sábado. A corrida, que começou no bairro Portão Vermelho, terminou com o motorista sendo abordado pelo suposto passageiro que estava armado. Em depoimento para a polícia, a vítima contou que trabalhava como motorista de aplicativo com o carro do pai quando foi acionado para uma corrida.
Segundo os agentes, o motorista se dirigiu até o local para buscar o suposto passageiro no bairro Jardim Glória, em Três Rios, e aguardou o embarque do passageiro. Após o início da corrida, ele teve o trajeto alterado para o bairro Cantagalo, quando o criminoso anunciou o crime e apontou uma arma na direção dele. O homem ordenou que a vítima saísse do veículo e levou o automóvel e uma carteira que continha os documentos dele. O motorista voltou a pé e conseguiu um celular emprestado para falar com o pai. Depois disso, ele seguiu até a 108ª Delegacia de Polícia, onde o crime foi registrado. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Agora a gente muda de assunto, porque em maio deste ano, a produção industrial nacional recuou 0,5% comparado a abril, na série com ajuste sazonal. Em relação a maio de 2024, na série sem ajuste, houve crescimento de 3,3%. O acumulado no ano foi 1,8% e o dos últimos 12 meses chegou a 2,8%. Na passagem de abril para maio de 2025, houve taxas negativas em 3 das 4 grandes categorias econômicas em 13 dos 25 ramos industriais pesquisados. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram do setor de veículos automotores, com uma queda de 3,9%, e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que caíram 1,8%. Com esses resultados, a produção industrial encontra-se 2,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, patamar pré-pandemia, mas ainda está 15% abaixo do nível recorde da série histórica que foi alcançado em maio de 2011. Por outro lado, entre as 11 atividades que avançaram nesse período, a de indústrias extrativas teve o principal impacto positivo, com a 4ª alta consecutiva, que acumulou um crescimento de 9,4%. Na comparação de maio de 2025 com o mesmo mês do ano anterior, o setor industrial registrou uma expansão de 3,3% em maio de 2025, com resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas, 19 dos 25 ramos, 55 dos 80 grupos e 60,1% dos 789 produtos pesquisados. Vale destacar que no índice mensal desse mês, não se verifica a influência do efeito calendário, já que maio de 2025 teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior, mas observa-se uma base de comparação menos elevada, uma vez que, em maio de 2024, o setor industrial recuou 1,2%. E você vai ver depois do intervalo. Julho começa gelado, mas para os próximos dias, temperaturas devem ficar acima da média no Brasil. Especialista aponta desafios da diabetes na terceira idade. Projeto sem fins lucrativos promove festa junina inclusiva em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Em referência ao Dia Nacional do Diabetes, celebrado no dia 26 de junho, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou a geriatra e médica da família e comunidade, Inoa Viana. A especialista destacou os desafios relacionados à doença e falou também sobre a importância do diagnóstico e do tratamento nas pessoas que fazem parte da terceira idade. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que a gente tem observado que tem crescido na nossa população e ela se dá de duas maneiras. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina devido à destruição das células beta pelas células de defesa do organismo. Ou ela se dá de outra maneira, que é a redução da produção dessa insulina para o nosso próprio organismo ao longo do tempo, né, conforme a gente vai envelhecendo, que é o diabetes tipo 2. E aí são patologias totalmente diferentes, que precisam de atenção de uma forma redobrada. Segundo dados do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 10,2% da população do Brasil possui diabetes, ou seja, aproximadamente 20 milhões de brasileiros possuem diagnóstico dessa condição. A gente está falando de uma doença que ela pode ser silenciosa, mas em algum momento ela vai trazer algumas complicações, né? Como internações, amputações ou necessidade de uma atenção especializada como diálise, quando a gente tem uma insuficiência renal por causa do diabetes. Ela destaca que, apesar da doença poder atingir pessoas de qualquer faixa de idade, a condição pode ser mais preocupante no público idoso. Isso por conta da maior vulnerabilidade nesta idade e muitas vezes também pela necessidade do consumo de medicamentos para outras condições. Quando a gente fala de um idoso que foi diagnosticado com diabetes e é hipertenso, a gente está somando, né, os riscos de complicação. Então, a gente precisa ter uma atenção ainda redobrada para evitar que esse paciente, na hora de acompanhar uma patologia, acabe descompensando a outra. A especialista aponta que cada caso de diabetes deve ser estudado individualmente, mas que existem alguns sinais que podem ser indícios da doença. Paciente aumentando o volume de ingesta de líquidos, uma necessidade de beber muito líquido, um aumento de idas ao banheiro, que a gente chama, né? Que é poliúria, o paciente indo muito ao banheiro ou comendo exageradamente sem ter um ganho de peso adequado, ou até mesmo tendo uma perda de peso. Então são sinais que a gente fica um pouquinho mais alerta em relação a eles. De acordo com o Inoan, no caso do aparecimento de alguns sinais que possam levar à suspeita de diabetes, o paciente deve procurar atendimento médico. Inicialmente a gente precisa realizar exames de sangue, exames laboratoriais, para entender como é que está o nível de açúcar no organismo da pessoa naquele momento, mas a gente também tem exames que mostram como é que ficou ao longo dos últimos 3 meses. Então a gente não leva em consideração apenas o diagnóstico daquele momento, a gente consegue fazer um rastreio desses últimos meses. Ela ainda destaca que os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes estão disponíveis de forma gratuita nas farmácias populares. Agora o assunto é solidariedade. O projeto Gigi vai promover no dia 19 de julho uma festa junina inclusiva no município de Petrópolis. A iniciativa é voltada para pessoas com síndrome de Down e com transtorno do espectro autista.
A festa junina do Projeto Gigi vai ser realizada no Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Histórico de Petrópolis. O evento é organizado por uma iniciativa sem fins lucrativos, que visa a inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. O Projeto Gigi nasceu do amor de uma avó pela neta com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Desde então, a iniciativa se tornou uma rede de apoio, desenvolvimento e inclusão para crianças e adolescentes de famílias atípicas de Petrópolis. A organizadora do projeto, Andréa Cristina Esteves, reforçou a importância de palestras sobre a inclusão e direitos das famílias atípicas. Essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. As informações têm que ser corretas e levadas para a maior quantidade possível, porque ainda hoje existe muito preconceito, né? Muito paradigma, as pessoas não sabem realmente o que é. André destacou a importância das pessoas se informarem mais sobre as doenças e demonstrou preocupação, pois a busca de conhecimento ainda está longe de ser a ideal. Vou te ser sincera, ainda não são muito bem aceitas. A população não procura esclarecimento. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia para este mês indica predomínio de chuvas dentro da média em grande parte do país. Para a região sudeste, são previstos acumulados inferiores a 50 milímetros. Além disso, as temperaturas devem ficar acima da média. O mês de julho começou bem mais frio em todo o país. Isso porque uma frente semi-estacionária, ou seja, frente atmosférica que quase não se move, resulta em um período prolongado de tempo estável, está atuando no estado do Rio de Janeiro, o que faz com que as temperaturas se mantenham baixas por mais tempo. Nos próximos dias, a tendência é que esse sistema se desloque e que a alta migratória responsável pelo transporte de ar frio se posicione sobre o oceano, intensificando e potencializando o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, o que vai manter muita nebulosidade, condição de chuvisco ou chuva fraca e temperaturas amenas por alguns dias. O mês de julho corresponde ao auge da estação seca e o segundo mês do inverno. Com isso, os volumes de chuva previstos vão ficar próximos à média, com acumulados inferiores a 50 milímetros. Então as chuvas elas são escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias. No caso da região serrana do Rio de Janeiro, o aporte de umidade de origem oceânica pode favorecer a ocorrência de chuvisco ou chuva fraca. A NET destaca as tendências das chuvas, especialmente para a região serrana. Os volumes mais expressivos de chuva, eles acontecem não pelaquela chuva de temporal, mas sim por essa chuva persistente decorrente desse aporte de umidade. A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país, inclusive mais quentes do que quando comparado com o mês de junho. Mas mesmo assim, vão continuar amenas. Nessa época do ano também, as massas de ar frio, as frentes frias abrem passagem para as massas de ar frio. E elas costumam chegar na região sudeste com intensidade moderada a forte o suficiente para despencar as temperaturas. Para o mês de julho, as temperaturas na região serrana devem variar entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Ou seja, terão dias quentes e outros bem mais frios. Além, é claro, da escassez das chuvas. Os petropolitanos afirmaram que estão preparados para o frio esperado neste mês. Além disso, disseram o que fazem para aumentar a imunidade para evitar as doenças da estação. Preparado a gente nunca está, né? Mas eu estou acostumada. Ficar dentro de casa agasalhada, vendo televisão, não tem outro jeito. Preparado estou, porque é o mês do frio, né? Produtos naturais favorecem você a acrescentar a sua imunidade. Fora aqui, já estou preparada sempre. Eu me vacinei, tomei a vacina direitinho, todas elas. Procuro me hidratar, né, no inverno. Procuro me agasalhar, procuro tomar banho cedo, procuro me proteger. Vamos então à previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta terça-feira, dia 8 de julho. Bem, a terça-feira em Nova Friburgo tem previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia e ao anoitecer as nuvens se dissipam. As temperaturas devem variar entre mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 19 graus Celsius.
Em Petrópolis, a temperatura passa por leve elevação, marcando mínima de 10 e máxima de 23 graus. Mas ainda assim continua bem frio, hein? O dia segue essa mesma tendência, muitas nuvens durante a terça-feira e noite de céu limpo. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será ensolarada com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite deve ser de poucas nuvens no céu e os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 24 graus Celsius. Bem, essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Vamos agora às últimas notícias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 4h20 da tarde, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 80, em Petrópolis. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o motorista preso nas ferragens do caminhão. Equipes da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer, e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que não resistiu e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que após o tombamento, o veículo caiu do viaduto e interditou um trecho do bairro Duarte da Silveira, Petrópolis. Segundo a Concer, o trecho chegou a ficar interditado parcialmente e gerou lentidão no trânsito. Por volta das 6 horas da tarde, a pista foi totalmente liberada. Até o fechamento desta edição, a entrada do bairro Duarte da Silveira permanecia interditada e 5 linhas de ônibus foram afetadas. Além disso, em outras imagens que circularam nas redes sociais, mostraram o momento que populares saquearam parte da carga que o caminhão transportava. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.